aqui perguntando, e aí eu vou tentando. Comece, minha criança, comece. Começou, então, com esse chamado assim bastante despretensioso de começamos mais uma edição do Pod Sind, o podcast do Sindiceps na rádio, o Rádio Trabalhador Brasileiro, que você acessa pelo link trabalhadorbrasileiro.minharadio.fm. E aí, claro, para não perder o costume, são 9 horas sempre, a gente começa sempre às 9 e um pouquinho, é claro, né? Que a gente sempre espera você chegar, porque a gente marca 9, sabe que você tem alguma coisa para fazer antes de começar a nos ouvir, aí a gente começa às 9h10, não é porque a gente se atrasa aqui, tentando organizar tudo, não, né? E até porque hoje eu não poderia, hoje a gente tem que cumprir a liturgia aqui do negócio, rapaz, que a gente tá numa mesa que eu vou ficar aqui só olhando para aprender, ouvindo, porque além da companhia do meu querido Léo Lordelo, com essa mão de tesoura, avisando daqui a pouco, falta 10 minutos, falta 15, toda hora. Eu tenho umas queridíssimas presenças, porque ilustres elas já são todos os dias, da minha queridíssima amiga e meu voto também, deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, uma das parlamentares mais premiadas, não porque ela merece só prêmios, não é porque ela trabalha pra zorra naquele congresso, enfrenta um bocado de... Eita, não xinga. Enfrenta um bocado de personagem e tal, que eu não sei como é que ela tem, além de talento, paciência pra... tem que cumprir. Tem que ficar ligada aí no decoro, porque senão... Ave Maria, se fosse eu, né? Se fosse aquele nosso diretor, ele ia dizer o quê? Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue. Ele ia dizer, pô, velho, isso é bizarro. A gente tava falando dele, que é o nosso coordenador aqui do Sindiceps também, tirada diretor aqui também no programa. Ele nunca tá, ele tá o tempo todo de férias. E também tô aqui com a queridíssima Carolina Calisto, que... Daqui a pouco eu pergunto ela se ela quer que chame só de Carolina, quer que chame de Carol, enfim. E minha queridíssima diretora Lília Cordeiro, que mais uma vez abrilhanta aqui a nossa bancada. Esse é o Pod Sind, edição que a gente já perdeu o número, né? 17, olha aí, Deus é mais, né? O na 13 foi tão massa, agora tá não vou repetir não, tá 16 mais um, fazer igual a conferência de saúde, 16ª edição mais um do nosso podcast. Lembre também quando for a 21 mais um, para não ficar falando aquele outro nome, na sua Sindiceps TV você assiste aqui no nosso YouTube, tá aparecendo todo mundo aí, não tá, ó, seu Leonardo Lordeilo? Muito bom dia, minha querida Lília Cordeiro. Lugar que tem mulher, homem tem que ficar escutando, ainda mais quando tem 3 mulheres especiais, trabalhadoras e bastante representativas nos que fazem. Hoje eu vou deixar você comandar aqui, eu vou ficar... Se você pedir uma ajuda, precisar, eu tô aqui, pronto. Bom dia, meu amigo Jeremias, bom dia a deputada federal Alice Portugal, bom dia Carolina Calisto, diretora do Hospital das Clínicas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Trabalhador Brasileiro. Nós estamos hoje começando mais um Pod Sind e eu estou aqui ao lado do nosso jornalista maravilhoso Jeremias, com essa responsabilidade de dividir com ele a condução desse podcast. Estou muito feliz por vocês duas terem aceitado o nosso convite de compartilhar um pouquinho da vida de vocês, do que vocês fazem como mulheres e pessoas, né, para a comunidade. E muito feliz também por ter 2 mulheres fortes, 2 mulheres representativas aqui conosco. E eu tenho certeza que esse momento será muito produtivo. Tanto para nossa categoria, Carol, você vai se apresentar já, você é enfermeira, quanto para a saúde como um todo. Incentivando pessoas, incentivando o estudo, incentivando o crescimento profissional. E a gente não deixando de ser mulher, né? Lavando um prato em casa, cuidando do filho, aguentando uma birra, hein, Jeremias? Pior é quando é de adulto. Pior é quando é do marido, meu Deus do céu. Então, gente, eu vou passar a apresentação para elas, que vocês falem um pouquinho de quem vocês são, o que vocês fazem, aquele famoso currículo que não é vitae, mas é da vida.
Fiquem à vontade, eu vou começar por ordem alfabética com a nossa deputada Alice. Por favor, se apresente. Bom dia, Lília. Bom dia, Jeremias, Lordelo, doutora Carolina. Quero, né, sem dúvida, me apresentar assim, pessoalmente e dizer que para mim é um prazer estar aqui, né, no Pode Cindy, e também na Rádio do Trabalhador. Acho que o Sindiceps marca um gol importante com esse mecanismo atualizado de comunicação. Bom, eu sou Alice Portugal, sou fruto da Universidade Federal da Bahia, né, e da luta popular. Muitos anos de militância, entrei na militância política, no movimento estudantil, ainda no período da ditadura, né, enfrentando aquele momento que agora fazem 59 anos, né? De 64. E eu, na década de 70, fazia parte daquela legião de estudantes que gritavam por liberdade, por direito de votar para presidente. E nós não tínhamos esse direito. E fui estimulada a participação na luta popular. Depois de ter saído da Escola Técnica Federal, né? Como Química Industrial, entrei no curso de Farmácia e Bioquímica e desde muito cedo fazendo o processo de formação, né, científica e técnica e, ao mesmo tempo, na luta, né, da universidade por garantias de melhores condições de ensino, de trabalho, etc. Acabei nessa condição depois que o hospital foi dirigido por um general, né, sendo perseguida e virando presidente do sindicato durante muitos anos. Então, eu fui sindicalista em todas as etapas do mundo sindical, viu, Lília? Se prepare. Perfeito. E, como talvez consequência disso, acabaram me empurrando para uma tarefa parlamentar. Fui deputada estadual 2 vezes. Estou no meu 6º mandato como deputada federal, procurando manter vivas as minhas raízes. Sou mãe de uma, hoje, mulher, arquiteta, artista plástica, né? A razão, né, da vida da gente. E tenho muita felicidade em fazer o que faço. Maravilha. E só uma dúvida, teve interrupção nos mandatos? Nunca Teve direto, interrupção. Não. Sempre reeleita, hein, deputada? Parabéns. Como sindicalista e como parlamentar. Perfeito. Vamos ver se a gente chega ao final do processo dessa maneira e dando continuidade em outras frentes de luta. Vamos ver. Com certeza. Sei lá, como senadora da República, por exemplo. Não é não? E aí? Carol Calisto, se apresente, por favor. Bom dia. Depois de um currículo desse, né? É um prazer, Alice. A gente não se conhecia pessoalmente, mas é um prazer. É uma grande mulher, né? Eu acho que é o caminho de quem está numa gestão ou de quem está à frente de algumas lutas. É um espelho, viu? Parabéns. Parabéns. Eu não sou, né? Não tenho esse currículo todo, mas também sou filha de uma universidade federal, então eu entendo, né, a sua luta, porque a gente... Agora eu tenho apenas 20 anos, de formada, e estudante de uma universidade federal também, de Minas, do Triângulo Mineiro. Eu participei muito desse processo, né, das nossas dificuldades, e entendo o que a Alice diz quando ela traz essas dificuldades de universidades federais. Agora um pouco mais, espero que... Nós estamos em outro momento, graças a Deus, mas tivemos e vivemos grandes dificuldades aí no decorrer dos últimos anos. E é sempre bom ter uma pessoa dessa do lado, principalmente agora com a enfermagem, uma mulher forte assim à frente disso. A gente tem que agradecer a sua voz pela enfermagem. Eu acho que era isso que a gente precisava. Verdade. E eu vi ele dizendo, né? Se fosse eu lá, já não tinha tanta paciência, e ela ainda é mulher, né? Então a gente precisa, às vezes, gritar mais para poder nos mostrar presente. E quando assim se faz, é porque realmente brilhamos. Verdade. Bom, quando eu comecei minha carreira, comecei sempre na saúde pública também, Lília, como você era da Prefeitura de Minas, do Triângulo. Então, se vocês olharem meu currículo, as minhas 3 primeiras especializações foram voltadas para a saúde pública. Quando me deparei com um concurso público e prestei, em 2005. E desde lá, então, eu venho na área hospitalar. Sempre fiz gestão. Muito pouca assistência, embora uma gestão direta, assistência, sempre tive em terapia intensiva, mas muito na gestão de terapia intensiva.
Então, eu gosto muito dessa parte. Quando eu tive a oportunidade de participar, né, do processo do UPS como vice, né? Eu não sou a diretora, eu sou a vice. Então, eu pensei, será que eu vou conseguir? A gente sempre tem esse medo, né, a primeira vez. Sim, sim. O convite, estar ali à frente, né? E vem as nossas atribuições diárias. Né? Mãe solo, você sabe bem que não é fácil. Não é fácil, é verdade. Mulher, é complicado. Mas eu estou ali à frente, estou bem satisfeita. A gente precisa de motivações, às vezes, para continuar essa luta nossa diária. Então, eu tive uma grande motivação. Eu acho que o nosso foco ali são os alunos, os funcionários, servidores, os usuários, né? Eu acho que eu tenho muitas pessoas que precisam muito quando alguém me pede alguma coisa, eu falo, você está no melhor lugar. E não penso nisso porque estou no UPS agora, não. Sempre pensei nisso desde a universidade. Essa luta pela universidade, ela precisa continuar. A Universidade Federal, ela precisa continuar brilhando da forma que ela sempre brilhou. Então, é uma luta realmente igual. Eu te parabenizo. Obrigada. E, Carol, você, para fazer um pouquinho mais entrar um pouquinho mais na sua gestão, eu queria saber se você é uma gestora dura, né? Como é que você tem se comportado como gestora agora? Porque eu te sigo no Instagram e vejo que às vezes você está tomando café com o pessoal da UTI, relembrando, enfim. Me conte um pouquinho aí como é que tem sido sua gestão e a sua relação com os trabalhadores. O pé continua na UTI, né? Eu costumo dizer que a idade vai nos deixando mais maleáveis, né? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais dura. Mas o tempo ensina. Isso é importante. Eu até falei com ele na hora que eu cheguei, se a gente pudesse começar aos 40, a gente faria muita coisa diferente. Não sei se vocês concordam, mas eu faria muita coisa diferente porque a vida ensina. É uma gestão participativa, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, né? Eu não tenho... eu preciso de todo mundo que está ali dentro. Porque se todo mundo não participar, a gente não faz gestão, Lília. Né? Se todo mundo não estiver envolvido, se todo mundo não estiver empenhado, não existe gestão de uma pessoa só. Embora a gente tenha as pessoas, a gente acaba se divergindo em algumas pautas, mas a gente tenta sempre chegar num consenso que seja bom para todos, principalmente para a universidade, para o hospital e para quem está lá dentro, e o nosso foco final, que é o usuário. Perfeito. E eu não posso esquecer que eu hoje estou, né, na área da UFBA, vou voltar para algum lugar dali, então eu tenho que estar bem para onde eu passar. Porque, assim, sim. É um período só, né? Então, o foco é fazer o melhor enquanto estiver lá, tentar menos fazer o melhor, porque as dificuldades existem. Eu digo que hoje a gente está no cenário muito melhor, né, deputado? Falando isso melhor que eu, mas a gente tem hoje um apoio muito maior, né? Lá na presidência, político, né? Política. Eu costumo dizer que agora a gente pode respirar um pouco mais. Sim. Né? Bem mais. Bem mais. Então, isso nos acomoda mais, nos acalenta mais. Trabalhar sob pressão. Eu trabalhei um pouquinho, né? Ela disse aqui que viveu isso muito. Eu vivi os últimos meses e foi difícil. Porque você trabalhar sob gestão, sob pressão é muito complicado, né? Com a faca no pescoço ali. É assim, você não tem jeito de dizer, não é assim. Não é assim. Então, é complicado. Mas, assim, graças a Deus, a gente está num momento positivo. Olha aí, eu vou aproveitar a deixa de Carol. Você já chamou, então eu vou chamar também. Nossa amiga Carol. E ela falava aqui de que hoje a gente tem um pouco mais de apoio, hoje a gente tem um pouco mais de respiro, de esperança, de expectativa, mas se dependesse, deputada, do ilustríssimo senhor quase presidiário Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, com aquela operação que, segundo a jornalista Andréa Sadi,
foi feita para literalmente bloquear as estradas, principalmente no Nordeste, com uso político da Polícia Rodoviária Federal, a gente não teria essa expectativa, essa esperança, esse novo momento no país, né? Com certeza, Jeremias. Primeiro, eu dizer que começar a semana, né, debatendo coisas importantes, tratando de assuntos importantes é o que interessa, né? Dizer que nós vivemos um momento de trevas, um momento que alguns se iludiram, inclusive surfaram, né, nesse processo. E em prejuízo da nação brasileira, do povo brasileiro, do retardo da vacina, da morte de mais de 700 mil pessoas notificadas. Porque isso é o que nós tivemos notificado. E, efetivamente, o Anderson Torres é um cúmplice desse processo. Assim como todos que apoiaram o Bolsonaro. São cúmplices desse processo. E a história o julgará. Né? Eu, em geral, tenho, pelo próprio aprendizado de vida, não é, condição de me relacionar com todos. Mas a condição de relacionar não significa apagar a memória. Né? No dia 31, como eu já falei, 59 anos do golpe militar. E, inclusive, acompanhe a minha página, que eu estou reproduzindo um site que tem trazido histórias importantes. Por exemplo, de Geraldo Azevedo, nosso grande compositor, foi torturado por engano, né? Ficou preso por engano. Você imagine o trauma que uma pessoa dessa acumula. E isso tudo foi revivido nesses 4 anos. Né? 4 anos de repressão sobre as universidades, de opressão ao serviço público, de uma visão de que o serviço público era perdulário, incapaz, de que tudo privado funciona melhor do que o público. Né? Então, lamentavelmente, essa circunstância, ela chegou a tal ponto que esse staff político se sentia permanentemente agregado ao poder. Achavam que estavam perpetuados, que não iriam sair. Anderson Torres e outros tiveram essa conduta. A Polícia Rodoviária Federal induzida a erro. Eu que conheço bem a corporação de servidores, sei que não é a maioria que age e que pensa, como os que jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo dentro de uma viatura. Mas, infelizmente, ela ficou bastante manchada, não é, com tudo que ocorreu. Eu liguei no dia da eleição para o superintendente de então, eu não vou mais citar nome, já saiu, né, já foi, e com enorme decepção de todos nós, e ele dizia, não, eu estou cumprindo ordens, na verdade nós estamos fazendo uma operação de trânsito. Eu disse, olha, está chegando uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral, tire os homens da pista, isso vai manchar o nome da Polícia Rodoviária Federal. Não é só uma operação de trânsito. E hoje, está aí nos jornais de hoje, que eu acordo às 5 para ler todos, né? Dizendo que, de fato, né, a pesquisa foi realizada dos principais colégios eleitorais e, em potencial, colégios eleitorais de Lula, para impedir que os eleitores chegassem às urnas. Então, quando a gente diz, olha, não ganhamos de 7-1, foi uma vitória apertada, sim, foi. Mas, objetivamente, com vários percalços, o orçamento secreto, né, o domínio da máquina pública, a repressão aos opositores, a garantia de uma liberação fácil de recursos para motociatas, estruturas todas e, agora, por último, a obstrução física para se chegar às urnas. Então é preciso apurar tudo isso, mas ao mesmo tempo que se apura, é o governo de frente ampla, né, nucleado por Lula, seguir adiante e realizar aquilo que o Brasil precisa, porque está em profundo atraso desses anos de retrocesso que nós vivenciamos. É isso aí, eu não falei a você que ela é retada? Não te disse, não te disse. Obrigada. Falar depois dela é difícil. Mas obrigada, então vou facilitar para você, pegar outra deixa, né? Para que o governo Lula faça as coisas que a sociedade espera e precisa. Aquela sociedade, aquela parcelinha que trabalha na enfermagem, tá doidinha que ele faça o negócio que precisa, né? Pois é. Na hora que vocês mandaram falar sobre isso, eu tô com... Ela já vai fazer agora. Aí, A gente que é de Minas, hein, Carol? E veio o governador lá do Partido Novo pleiteando um aumento de mais de 200% do seu próprio salário. E foi um partido que sempre se mostrou contra o piso da enfermagem. E quando nós começamos, né, as discussões sobre o PL 2564, que o piso da enfermagem, do enfermeiro, era 7 mil e poucos reais, e aí proporcional para técnico e auxiliares. Era um piso que a gente já tem mais de 30 anos tentando implantar, e o valor
razoável, foi cortado praticamente pela metade. Eu, particularmente, fui contra esse corte, mas aconteceu para que se encaixasse nas condições, né, do Brasil. E a gente vê agora que o nosso piso está emperrado. Nós estamos aí desde agosto do ano passado com uma lei aprovada, publicada em Diário Oficial e que ainda não se efetivou. E aí a pergunta que não quer calar, eu vou fazer ela diretamente para a nossa deputada, claro, Lília. É a perspectiva da liberação desse piso. Se a gente pode acreditar, se a gente precisa continuar esse embate popular, porque a gente faz manifestação, a gente mostra a nossa indignação, nós somos uma categoria que a maioria, principalmente se tratando do Norte e Nordeste, passa necessidade. Nós temos profissionais aí ganhando no estado da Bahia, um técnico de enfermagem, R$ 1.056 no seu vencimento. Que vencimento não é... Eu fico indignada quando eu vejo isso. E é uma questão muito política, né? A gente tem, independente do governo, nosso papel enquanto sindicalista de defender o trabalhador. Então, na real, como é que a gente está vivenciando esse piso hoje? Ele vai sair ou não, deputada? Ele já saiu do ponto de vista legal, né, Lília? Primeiro eu quero parabenizar o Sindiceps, né? O Sindiceps tem sido um motor, né, que mantém essa luta nas ruas. E você, como uma jovem liderança, enfermeira, né, do Serviço Público Municipal, com o apoio de seus companheiros da direção do Sindiceps, quero aproveitar e mandar meu beijo para Bruno, para Everaldo, para todo mundo daqui, né? Fiquei muito emocionada em entrar, já participei de muitas reuniões aqui no sindicato. Dizer que vocês hoje têm tido, além de uma coragem gigante, em enfrentar um dos governos municipais mais reacionários, sorriso no rosto, né? Dancinha na rua, mas se recusa a pagar os direitos dos agentes comunitários de saúde, não tem qualquer sensibilidade para o debate em relação a professores, a enfermagem. Enfim, então é realmente um momento difícil e vocês têm sido mola propulsora dessa mobilização. Eu sou farmacêutica e bioquímica, né? E convivi num hospital desde os 16 anos de idade. E eu sei o que é a cabeceira do leito, né? Eu tive a opção, né, de ter a minha filha em qualquer outra maternidade. Tive na Climério de Oliveira, onde eu nasci, né, que é uma maternidade pública federal, pertencente à Universidade Federal da Bahia, hoje dirigida por uma enfermeira. E o Hospital das Clínicas, hoje, é, sem dúvida, o grande celeiro das pesquisas, que vem sendo atacado vilmente com as sombras da privatização. Mas nós sabemos que ali eu pude ver a importância da enfermagem. Aliás, até a minha participação política teve um grande apoio e apelo da enfermagem no hospital, na luta por melhores condições de trabalho, né? E é absolutamente injusto você acordar e pegar o seu plantão às 7 da manhã e estar vendo enfermeiros, técnicos, auxiliares saindo de cabelo molhado de um plantão para outro emprego. Essa é a realidade da Bahia e do Brasil. Então, o técnico é abaixo do salário mínimo, o auxiliar também, como é ilegal pagar abaixo, complementam para o salário mínimo, né? E o enfermeiro, R$ 1.450. Eu já estou nessa luta há mais de 20 anos. E também a luta das 30 horas, que é uma orientação da Organização Mundial de Saúde para evitar erros, para evitar, né, a extenuação, as doenças do trabalho, que são gigantes no setor saúde, especialmente na enfermagem, como você sabe. Então, quando a luta pegou fogo no pós-pandemia, ainda durante a pandemia, nós abraçamos de vez, porque era a oportunidade. Porque nunca antes, né, parafraseando Lula, nunca antes na história desse Brasil, a enfermagem ficou tão visível quanto na pandemia, né? O trabalho é o mesmo, só que fez um trabalho de roleta russa, no escuro. Eu tenho repetido isso porque é chocante. Eu vi profissionais de enfermagem com capa de chuva, porque não tinha EPI no Brasil profundo, né? Então foram mais de 1.000 mortes no setor. Aqui na Bahia nós tivemos uma boa administração do processo da pandemia. Foi criada uma casa de passagem ali em Lauro de Freitas. O profissional da enfermagem dormia porque ele não podia voltar para casa, para não contaminar a esposa, filho, avó, mãe, pai. Então, nós sabemos que isso gerou um impacto forte na população. Além das notícias do exterior, os corpos empilhados,
não é? Na Itália. E aquilo chocou a verificação dos trabalhadores da enfermagem no mundo. E ao verificar o salário, essa luta ganhou o coração do povo brasileiro. Contarato entrou com o projeto 2564, mas era um projeto ainda nu. Ele não tinha âncoras. E nós resolvemos abraçar o projeto na Câmara e transformá-lo em algo seguro, já com experiência, né? Eu já tinha experiência de ter sido autora do piso dos professores e dos agentes comunitários. Então, nós conseguimos dar uma ancoragem constitucional ao projeto. A emenda constitucional 124 garante que os servidores públicos terão direito ao piso, garante o processo de reajuste do piso, que a carga horária não impacta no piso, isso está escrito. Né? Então, isso está escrito, pode ser 30 horas, pode ser 40 horas. O piso é o piso profissional. Se ele tem uma carga horária além, ele vai ganhar a mais, né? Gratificado por aquela carga horária, mas o piso é o piso para todos. Né? E em setembro, já com tudo pronto, emenda constitucional 134 e projeto aprovado, já como lei, sancionado, o ministro Barroso atravessa uma liminar e suspende os efeitos da lei. A pedido dos hospitais privados, os grandes hospitais privados do eixo sul-sudeste, especialmente São Paulo. E nesse processo nós tivemos a suspensão e o ministro Barroso, ao ser visitado por mim, por Carmen Zanotto e outros, pediu que nós oferecêssemos as fontes, porque ele tinha muita dúvida se isso não ia impactar os hospitais. Demos a ele o estudo de impacto. Ele depois disse que via traços de inconstitucionalidade. Eu tirei da bolsa, essa que está aqui, o papel, né? Com a emenda uma grande bolsa. Ministro, está na Constituição. Ele é ministro de uma corte constitucional. Não prestou atenção? E é constitucional? Então mostramos a ele. A verdade é que a Constituição agora está sendo descumprida 2 vezes. Com a emenda constitucional 134 e a 137, que garante o piso e que oferece as fontes. Então, qual é o momento do piso? O momento do piso é que o parlamento já fez tudo o que tinha que fazer. Agora a caneta está com o governo federal. Está com Lula, está com Rui Costa, está com Padilha. Estamos semanalmente sentando com eles. Eles ofereceram algumas dúvidas a semana passada, relacionada, o Lula não, que estava doente, mas o ministro Rui Costa, achando que, olha, tem que calcular o impacto do ponto de vista da paridade ainda relacionada com alguns aposentados, alguns sistemas próprios de previdência têm aposentado com paridade. Isso não foi calculado, tudo bem, calcula-se. Mas não passa de 11 bi. Nós achávamos que era 16 bi por ano. Não, ficou em 11 bi. Nós temos dinheiro, o dinheiro é limpo, é lícito e é nosso. Sim. Né? E está na Constituição. Então basta o governo definir a forma do dinheiro descer fundo a fundo para as instituições federais, estaduais, municipais, filantrópicas e privadas, contratualizadas até 60% SUS, né? A partir de 60% SUS ou mais. Então, é uma lei que é difícil ela ter imperfeições, porque nós trabalhamos com muita acuidade. E agora é descer o mecanismo legal do dinheiro repassar. Porque, de fato, gente, não pode pegar dinheiro público e mandar no malote. Né? Tem que ter um regramento, porque é o CPF do gestor. Então, vai chegar aqui no Estado, o Estado vai dizer, olha, o município tem, 10 mil profissionais de enfermagem. E o município vai receber X para configurar a complementação para o piso. O Lula está sendo muito claro. As reuniões estão sendo abertas com os ministros repetindo o que ele manda dizer, que vai pagar o piso e que nenhum profissional de enfermagem ganhará menos do que o piso. Então, nós vamos persistir para que desça ou a medida provisória, ou o PLN, eu não sei qual vai ser a opção do governo federal. Nós fizemos uma minuta de medida provisória, né? Mas eles estão com medo da crise das medidas provisórias. Então, estão cogitando fazer um projeto, né, com urgência constitucional, que vota rápido também, né, para definição da forma do dinheiro, na forma legal do dinheiro sair, porque o dinheiro já tem. Então, está nesse pé, é assim, paciência, não desistam, não é blá blá blá, é o Brasil. Tá vendo aí? Você que acompanha aqui o Pod Síndia nessa transmissão pela trabalhadorbrasileiro.minharadio.fm, trabalhadorbrasileiro.minharadio.fm. Veraldo chegou aqui dizendo que quer falar comigo. Agora? Não, depois, poxa. Já mandei beijo pra você no ar, isso aí, tá com moral.
Você tem aqui as presenças da nossa queridíssima amiga, deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, a Carol Calisto, que é vice-diretora do UPS. Você que não sabe o que é o UPS, é o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, né? A cidade de Salvador conhece muito bem, o estado da Bahia. E minha queridíssima diretora Lília Cordeiro e o assistente apareceu, rapaz, mas ele já estava aí cumprindo outra missão, como sempre. Ele é assistente / faz quase tudo. E aí, falando do UPS, minha querida Lília Cordeiro, eu vou perguntar aqui a Carol Calisto como é que essa parceria ensino-aprendizagem acaba favorecendo a população lá na ponta, até porque o UPS é uma referência, como disse aqui, nacional em ensino, em aprendizagem e também em atendimento e acolhimento à população soteropolitana, baiana, enfim. É um desafio tocar isso aí diariamente. Enorme. É um desafio enorme, sim. As universidades federais, né, como o UPS, o ensino, ele não pode sair do foco principal de forma alguma, até porque nós, né, população como todos, seremos atendidos por essa população estudantil que está saindo do UPS, né? As pesquisas estão lá dentro. Então, quando a IBSER entrou em 2013 e embora seja seletista, a gente sempre bate na mesma tecla de que não podemos esquecer nunca do ensino e da pesquisa, porque o UPS ele não é só assistência, né? Ele tem esse tripé muito importante. E é o que vai de melhor para a população. Todo o ensino, toda a pesquisa estando lá dentro, o usuário ele vai ter o que há de melhor. Então não é fácil. Então hoje a gente tem 3 gerências, né, dentro desse processo de gestão, que é a gerência administrativa, a gerência de atenção à saúde, que é a minha, e a gerência de ensino e pesquisa. Então está muito bem representado lá dentro em relação às 3 gerências. Passamos algum tempo, os aninhos aí, né, os 4 anos muito difíceis para o ensino e para a pesquisa. E queriam desvincular totalmente, como a deputada disse, esse processo de ensino e pesquisa das universidades. É descabível, não tem como desvincular o ensino e a pesquisa de uma universidade federal, nem nenhuma outra universidade. E agora a gente veio, né, voltou com força total. Hoje os residentes estão voltando para o UPS porque eles estão percebendo que a gente vai ter esse olhar privilegiado de novo para as universidades. Esses cortes não irão existir mais, então, assim, pelo menos nos próximos 4 anos, não. Então, a gente está vendo uma luz, né? Como eu te disse, a gente voltou a respirar. Como a deputada colocou bem, houveram pessoas que viram melhoras aí, ou que se enganaram por algum motivo, mas a gente que está no setor público, a gente que está à frente desse trabalho, não tem como ter visto esse tipo de melhora, não. Quem realmente se envolveu nisso entende bem o processo que se passou. Sim. E assim, ouvindo a deputada falar sobre a frente dela da enfermagem, eu particularmente fico muito feliz, porque é uma luta desde quando eu me formei, há 22, né? Você me disse que está há 30. Então, assim, precisou de uma pandemia horrorosa para a enfermagem ir à frente. É triste, porque participei dessa pandemia e participei enquanto assistência, e foi muito isso que ela disse mesmo. A gente parava, às vezes, na Ferreira Costa para ver o que tinha lá que a gente podia utilizar junto aos pacientes, principalmente a gente da terapia intensiva. Então, o primeiro que achava alguma coisa que pudéssemos proteger, ligava no grupo e a gente compra tanto, e a gente comprava. E, gente, não é porque nós estávamos carentes, não, porque a gente estava enfrentando um novo. Com medo, né, Carol? Enquanto a gente via lá na China aqueles macacões, aquelas coisas, no Brasil não existiu isso, nenhum local. Então era tudo muito novo pra gente. Então a gente tinha que tentar se aproximar o máximo possível daquilo, fazendo macacões de tecido, comprando máscara, tudo que vocês imaginaram. Eu falei, gente, tinha dia que a gente ficava 6 horas, às vezes, sem beber uma água, sem ir no banheiro. Então me incomoda ainda um pouco quem traz a enfermagem por amor, né? O amor não paga aluguel, o amor não come, o amor não vive.
À frente de tudo isso tem os profissionais, profissional como qualquer outro, como um dentista, como um farmacêutico, como um médico, como um administrador. A enfermagem é uma profissão, é uma escolha fazer enfermagem, né? Eu escolhi ser enfermeira, eu não fiz porque não tive opção, eu quis ser enfermeira, então eu preciso ser reconhecida sim. E essa é uma verdade, quando a deputada traz, saindo de um plantão para outro, tomando um banho correndo, e hoje eu tenho colegas que faziam 3, 4 serviços, né, para poder manter o sustento da casa, porque tinha uma família para sustentar, para poder dar um mínimo de salário digno para que ele pudesse fazer tudo isso. E isso é real na enfermagem, isso é real. A gente não pode dar plantão, a gente tem que cumprir uma carga horária altíssima, 44 horas semanais, 40 horas semanais. Quando você junta 2, são quase 90 horas semanais, como se você não tivesse mais nada para fazer. Isso quem tem 2 empregos, né? Quem tem 2 empregos. Então, é muito complicado, precisa ter um olhar, sim, direcionado, por isso que eu falo mais uma vez, parabéns. Né? Meu muito obrigada. Imagina. Embora nós, da Universidade Federal, né, estamos acima do piso, a gente não pode esquecer que só lá, porque fora de lá... Não, com certeza. Fora de lá não existe essa doutora, luta. Que foi com muita luta que nós chegamos a isso. Com certeza. E interessante, Carol, que você é uma profissional de UTI, né? Então você está ali praticamente, ou a pessoa vai viver ou a pessoa vai morrer. É um estado de saúde muito crítico. Em contrapartida, eu sou uma enfermeira de atenção primária. Né, o comecinho de tudo. Então, a gente viveu esse mesmo medo estando em situações completamente diferentes. A gente vacinou a população quando a vacina chegou sem estar vacinado. E a gente chorava, porque era muito injusto. Aprovar uma lei para vacinar os profissionais de saúde, você sabia disso? E os profissionais não foram prioridade. Não garanti. E o pessoal das farmácias? Os atendentes de farmácia, os farmacêuticos, foram os últimos e nunca fecharam. Então tivemos que aprovar. É inimaginável você ter que aprovar uma lei para vacinar quem está vacinando na assistência, quer seja primária, secundária ou na alta complexidade, né? Todos estavam expostos e tinham que ter prioridade. Tivemos que correr, fazer mecanismos extraordinários de aprovação de lei. A população, né, é claro, não consegue acompanhar. Os poderes no Brasil ficaram muito herméticos, né? E as pessoas não dominam os processos internos, é natural isso. Mas foi uma guerra para virarmos o processo de aprovação de leis, acelerarmos para garantir, inclusive, isso. Chegamos a quebrar a patente das vacinas. Mas Bolsonaro vetou. Sim. Ainda está lá para analisarmos o veto. Se nós tivéssemos quebrado, eu tomei minha vacina ontem, né? Lá na Conferência de Saúde de Lauro de Freitas, a dose bivalente. E nós já estaríamos hoje com uma produção nacional de vacinas da mais alta qualidade. Inclusive, o setor privado das vacinas veterinárias se dispuseram a inverter a produção industrial para a vacina humana. E nós não aproveitamos isso. E estamos importando vacina até hoje. Imagine. Você viu o que nós passamos nesses 4 anos, gente? Não foi pouca coisa, não. Não é só diamante, não. Né? É verdade. É coisa séria que aconteceu no Brasil. Sim, sim. E sem contar que antes da vacina chegar, nós ficamos 1 ano fazendo teste do Covid na atenção primária, né? Todos os profissionais das unidades de saúde, enfermagem, odontologia, os médicos participando desse processo de testagem, sem ao menos existir a vacina. Então, a gente tinha medo, a gente tinha incertezas, estava para isolar, né? Tudo demorando muito, a gente comprando máscara para utilizar, porque a Prefeitura de Salvador racionava até uma máscara cirúrgica, que é aquela máscara mais simplesinha, que não protege de nada. Então, a gente chegava na unidade em Léo, recebia 2 máscaras cirúrgicas. Se sujasse ou não, você tinha 2 para usar durante o dia todo. E aí, Jeremias, como é que faz? Como é que trabalha? Com medo, né? Com medo de se contaminar, usando o dinheiro do próprio bolso. As farmácias colocaram os valores das máscaras lá em cima. A gente chegou a pagar R$30 numa máscara N95, que a gente utilizava a semana inteira a mesma máscara.
ficava sem fazer xixi para não ter que tirar aquele macacão e correr o risco de se contaminar. Então foram momentos de tragédia que a gente viveu. E a gente, infelizmente, não teve apoio da prefeitura para se sentir seguro, para se sentir tranquilo. E aí, quando a vacina chega, a gente ainda não foi prioridade, foi vacinar a comunidade em casa sem estar vacinado. Realmente é bem difícil. Você vê aí, ouviu, né, um pouquinho dos desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem de todo o Brasil. E aí vamos falar um pouco mais especialmente dos nossos colegas soteropolitanos e baianos que enfrentaram toda a pandemia sem vacina, sem testes. E, claro, não podia deixar de falar aqui, né? Vou confidenciar, tomando até tapa, né? Tomando até tapa. Tapa, empurrão. Que é uma outra questão recorrente. Aí eu vou fazer essa pergunta para a nossa querida deputada Alice Portugal, que enfrenta todas as formas de violência também. O problema é que ela não come nada. E aí já tem um bocado de gente que primeiro pensa agora para poder enfrentar. Deputada, o desafio de ser mulher, essa vulnerabilidade, essa violência que a sociedade brasileira tem vivido e que foi amplificada gigantescamente nos últimos 4 anos por conta da liberação das armas, por conta dessa permissividade, né? Nem vou chamar de masculinidade tóxica, porque é uma perversão o que o Brasil passou e foi incentivado a praticar por conta aí daquele outro personagem que, para mim, já morreu, eu não falo nem o nome. Ele já era inominável quando dizia que governava. E isso tem refletido muito no comportamento dos pacientes com os profissionais de saúde, com todos os profissionais, quer seja o atendente da portaria de uma unidade de saúde até o médico dentro da sala dos consultórios e as profissionais de enfermagem muito mais, seja na sala da medicação, dos medicamentos, onde as pessoas vão buscar medicamentos e a culpa é da farmacêutica ou do farmacêutico porque não tem determinada medicação, não é ele que compra, não é ele que leva. Então as pessoas acabam agredindo os profissionais e aqui em Salvador tem acontecido casos quase que diários de alguma forma de violência. A gente brinca aqui que a gente criou a polícia sindical. Porque o trabalhador Lília, que faz parte de uma dessas guarnições da polícia sindical, né? Ele nem liga mais para a polícia, ele não fala mais com a prefeitura. Às vezes a ocorrência está acontecendo, como já aconteceu. Gente, a gente está aqui preso no banheiro, venham aqui. Meu Deus! E elas saem aqui, junta aqui uma guarnição, literalmente, a gente chama de polícia sindical. Porque sai Léo, sai Bruno, sai Lília e vão para lá enfrentar a violência de frente, porque o empregador, que é o município de Salvador, nada faz. O empregador, que é o município de Salvador, não oferece a segurança. O empregador, que é o município de Salvador, às vezes não permite que se faça o boletim de ocorrência para não existir uma mancha criminal que vai denunciar a falta de segurança nas unidades de saúde. O empregador que não faz o boletim de ocorrência, e aí nem vocês, diretores do sindicato, e aí eu vou fazer essa espetada. A preocupação com o patrimônio público que é surrupiado não se tem. Na última ocorrência no Saboeiro, como é ali? O freezer, né? Como é que vocês chamam da vacina? Câmara fria. A câmara fria. Você vê que a gente aprende tanta coisa aqui. Câmara fria. Você viu a deputada falar? Fechamento hermético do país. Você viu? Anote essa aí junto com aquela linha tênue e companhia. Né? Então, a câmara fria, a gente perdeu literalmente todas as vacinas das diversas vacinas que tinham lá. Computadores, enfim, todo um patrimônio público que é levado e fica por isso mesmo. Né? Esse é o governo que pensa mais, como sempre, né, na festa, fazer a passarela que liga algum lugar nenhum, mais viadutos para complicar o trânsito. E você conhece muito bem, deputada, né, como é que é esse modelo de governo, esse modelo político de governar. É isso, mas infelizmente não é o controle da mídia, não é a cooptação de lideranças, uma certa ilusão aos setores médios, levam à repetição desse modelo aí há algum tempo em Salvador. Eu espero que as forças conscientes se unam para uma contraposição qualificada e que a gente dê a Salvador um governo com olhos para o social. Nós fomos ontem, dia 29, fizemos aniversário, né? 474 anos.
a mais antiga capital do Brasil, a primeira capital colonial do Brasil. É uma cidade com um patrimônio histórico, arquitetônico, da maior qualidade, que está ruindo, né? Ruindo, literalmente ruindo o centro antigo da cidade. E nós percebemos que há uma intencionalidade em privilegiar as obras de caráter de privilégio para os automóveis, para os setores médios e altos da sociedade, e o cinturão de pobreza continua a apertar a cidade do Salvador. Então, quando a gente fala de violência, de mendicância, de população de rua, em situação de rua, a gente não se refere ao cinturão de pobreza, a um dos IDHs mais baixos do Brasil. A cidade que herdou mais fortemente, né, todo o processo de condicionantes negativas da escravidão negra. O Brasil foi o último país do mundo a libertar essa chaga que deixou tantas consequências até hoje sentidas pela população negra, que ajudou a construir esse país com seus braços. Então, o que eu percebo é que Salvador precisa tomar uma consciência para si. A oligarquia carlista que se repete à frente da prefeitura municipal e de certas instituições, né, aqui em nossa cidade, inclusive da própria universidade, é a oligarquia podre, né, que dá de costas para o povo, que se interessa com a medicina privada, com a cobrança de taxas, com os interesses escusos, né, obras para garantir arrecadações, mas efetivamente, né, esgoto, saúde, garantia de acesso ao medicamento como direito humano, condições efetivas de creches, uma cidade onde o maior índice de famílias gerenciadas por mulheres é a nossa, 51%. É o maior índice nacional. Aí, quando brincam comigo lá em Brasília, eu digo, é o carnaval. Né? Mas não é, né? É um processo de machismo, de racismo institucional, estrutural que nós temos. Então, as famílias são gerenciadas por mulheres. E eu vou lhe dizer uma coisa, ai que não fosse as mulheres de matriz africana com o matriarcado que exige a bênção, né? Com a hierarquia da capoeira, seríamos nós os campeões da violência, e não somos. Tem violência, mas não somos os campeões, porque efetivamente a cultura segura o povo, mas estão, né, deteriorando a cultura do evento, do grande evento, até, né, as matrizes do nosso sotaque, da nossa baianidade, são atacadas como aquele vereador gaúcho, né, que insistem em decompor o perfil, né, do povo baiano como um povo incapaz, burro, preguiçoso, que fica na rede, né? Então a gente pede respeito, grita alto, o respeito ao povo da Bahia, e eu espero que Salvador se liberte disso, né? Salvador e tudo mais que ainda tem resquícios dessa aristocracia falida, né? Que se coloca muitas vezes travestida nas instituições e no próprio poder público municipal. No Estado nós conseguimos vencer isso. O que eu chamo de oligarquia carlista é o seguinte: Antônio Carlos Magalhães, o original, né, avô do mentor do que pratica essas maldades com vocês, ele dizia que para governar 40 anos ele precisava fazer 1.000 ricos. E ele fez os 1.000 ricos. Foi ministro das Comunicações, tomou o domínio da repetidora da Globo na Bahia para si, e continua até hoje, né? E objetivamente ali aparece quem eles querem, né? Em não sei quantos anos de atividade política, eu apareci 2 ou 3 vezes, porque o tema chamou, o tema, né, se colocou. Mas a verdade é que nós precisamos virar essa mesa. E os servidores públicos municipais, eles jogam um papel fundamental. Porque só vocês sabem desses dados. Da prisão no banheiro sem notificação. Só vocês sabem do dado. Do que passaram para ir dos lares vacinarem e não estarem vacinados. Então isso, e por isso eu prestigio essa iniciativa de vocês, de uma comunicação qualificada, isso é fundamental que a população saiba. Para que não coloque, às vezes, no semblante fechado de um servidor, a culpa pela ineficiência do trabalho. Sim. Né? A Câmara Municipal, por seu turno, também tem que tomar posições. É necessário trabalhar, atuar a favor, né, dos servidores, porque atuando a favor dos servidores, atua-se a favor da sociedade baiana e da sociedade soteropolitana. Então, estamos aí, né, nessa busca de melhorar, nessa busca de alertar e de produzir legislativamente para que a gente possa ter, né, perspectivas futuras de uma cidade mais humana,
que tenha olhos de ver para a realidade social, não somente para uma obra de BRT, como disse Jeremias, que liga nada a lugar nenhum, e vamos 800 milhões e não sei o quê, né, de custo de uma obra que talvez pudesse ser revertida em outro tipo de serviço, como creches, né, que garantisse essa criançada guardada, bem guardada e cuidada, né, na sua pré-escola de qualidade, com um professor, para garantir que a mulher vá trabalhar e tenha o seu filho em tempo integral numa escola e não disputando nas ruas a sua consciência, sendo disputada pelo tráfico e por outras organizações criminosas. Então, nós queremos que a nossa gente seja cuidada em primeiro lugar. E o Sindicep, você acha que é uma luz nisso? Falando em cuidado, a pandemia e toda essa onda de violência que vem acontecendo em Salvador, ela trouxe muitas sequelas, deixou muitas sequelas para esses trabalhadores. A gente tem aí pessoas que ficaram 180 dias afastadas por conta de uma ansiedade. Uma vacinadora que foi ameaçada de morte por um policial militar, que não conseguiu trabalhar por 180 dias. Aí a gente tem profissionais que começaram a se trancar nos consultórios quando eram escalados para vacina, porque na vacina já levaram tapas no rosto, empurrões, já se jogaram carros sobre esses profissionais nos drives, de pessoas muitas vezes que queriam escolher o fabricante da vacina que queria tomar. Então, essas sequelas, elas começaram a ficar muito aparentes para a gente aqui no sindicato, e a gente teve que criar um núcleo de saúde mental para cuidar dessas pessoas, porque a prefeitura ela não consegue abraçar, ela não consegue, talvez por falta de interesse, o cuidado a essas pessoas que precisam de psicólogo, que precisam de terapia, que precisam se reestruturar mentalmente para conseguir voltar ao trabalho. E aí, fazendo um parêntese sobre isso, nós temos uma vereadora em Salvador que é enfermeira, e que em um ato nosso me chamou para pedir para que ela fosse a conciliadora e mexer no nosso plano de cargos. Não, eu ajudo vocês a mexer no plano de cargo de vocês para que vocês percam o mínimo possível. Gente, a gente está falando de uma categoria que levou tapa na cara na vacina, que vacinou sem estar vacinado. O mínimo que a gente merece e o que a gente precisa é que nosso plano de cargos ele seja intocável. E aí a gente vê também que a atual primeira-dama de Salvador, ela ganhou essa semana o prêmio de Mulher Notável 2023. Embaixo do nome dela estava escrito enfermeira. Enfermeira ganhou o prêmio de Mulher Notável. E eu cheguei até a marcar ela no Instagram, viu? Contamos com seu apoio para que a gente não tenha perdas no nosso plano de cargos. Ela visualizou e não me respondeu. Então, gente, são pessoas assim que precisam olhar para a categoria como enfermeiros, como profissionais de enfermagem. Infelizmente, as duas fazem medicina hoje. Eu sei que o curso de medicina é o sonho para muitas pessoas, mas para elas parece que a enfermagem não é interessante, né? Não, eu vou fazer porque eu não vou lutar por uma categoria como a enfermagem, porque se fosse interessante, elas ficariam ali, na enfermagem e fazendo luta pela categoria. Então, deputada, quando a senhora fala de MP ou PLN, sim. Isso quer dizer o quê? Vamos decifrar. Bom, é isso. Primeiro eu quero parabenizar duas enfermeiras na bancada, né? Eu sei que a doutora Carol é uma pessoa que lá no hospital tem uma relação muito afável com todo o coletivo do hospital, né? Mas nós vamos precisar, de fato, cada vez mais valorizar a equipe multidisciplinar de saúde, né? Nós todos valorizamos o prescritor, o médico, aquele que faz a anamnese, a primeira porta de entrada diagnóstica. Nós temos essa consciência, todos os profissionais de saúde, mas não é possível que a sociedade continue se referenciando em um só profissional, né? É necessário valorizar a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, porque é com essa equipe, com esses braços, né, coletivos, de múltiplos saberes, que a gente chega ao objetivo finalístico, que é a cura ou a redução das dores da sociedade e daquele paciente específico. E, acima de tudo, né, através dessa multidisciplinariedade que a gente acaba valorizando o trabalho de todos.
Então, as enfermeiras que estão fazendo medicina, os farmacêuticos que estão fazendo... Ora, se for para uma agregação profissional, um desejo pessoal, todo mundo tem direito a tudo. Mas não façam das profissões de saúde escada para outras, né? Porque aí realmente você ocupa o lugar de alguém que quer ser enfermeiro. Quer ser enfermeiro porque quer gerenciar pessoal, porque quer fazer esta relação de troca interdisciplinar no processo de assistência, ou quer controlar infecções dentro de uma casa de saúde, ou tem a sua pretensão na área da pesquisa ou do ensino. Então, olha, cada um, vamos abraçar o saber que você, né, tem por vocação, de fato. Isso é muito importante, né? Sim. Nós da farmácia também temos essa visão muito clara, temos um curso complexo e de bastidores, né? Inclusive, aproveito, porque estamos vivendo um problema na farmácia dos hospitais brasileiros, universitários, que vamos resolver, não podemos perder a autonomia. Né? Eu estou lá, já pedi audiência com o doutor Quioro para tratar. É um desmonte. É um desmonte. Estou ali com o Léo. É um desmonte muito sério. Converso com ele, muito sério. Disse que eu ia pedir sua ajuda aqui depois. Já falei com o reitor. Já falei com o reitor e já pedi audiência. E se a audiência sair e ele concordar, nós vamos levar um grupo do hospital, eu já lhe comunicarei. Então, nós estamos agora na boquinha, ó, viu, Jeremias? Na hora H, para receber este piso da enfermagem. A gente vai dizer bem satia quando esse dinheirinho sair. Tô colado. Mas a verdade é que o instrumento legal precisa existir. Por que a gente pede medida provisória? Porque a medida provisória tem força de lei. Lula assinou, tá valendo. Aí vai passar lá 60 dias para ser apreciada, né, no Congresso Nacional. Mas isso aí é um processo que essa briga, essa rusga do presidente da Câmara com o do Senado não vai durar para sempre, né? Vai se resolver. Eu, em particular, acho que o presidente da Câmara tem razão. Porque as comissões são antidemocráticas mesmo. Eu mesma já fiquei sentada no banco, na porta, porque não tinha lugar para falar nem para ser membro de várias. Então, é realmente muito reduzida a participação dos deputados. Mas a medida provisória tem essa virtude. O PLN, ele não tem força de lei imediata. Ele entra e precisa ser votado. Nós teremos que ter uma votação mais imediata. Mas eu andei conversando com os líderes essa semana, né? E eles disseram, olha, Alice, se vier PLN, a gente vota imediatamente, como nós votamos. Como nós votamos o 2564, como nós votamos as 2 emendas constitucionais. Então, você não se preocupe que se baixar aqui, nós vamos votar e vamos aprovar. Então, até porque nós já arranjamos o dinheiro não impacta os municípios, não tira dinheiro do orçamento do município, nem do Estado, nem da União. É um recurso do superávit de fundos públicos. Nós fizemos uma pesquisa, né, sobre recursos parados. Achamos 33 bilhões parados nos fundos públicos, fundo das Forças Armadas. O que esse dinheiro paga? Paga pesquisa, paga qualquer coisa e paga o plano de saúde, que nem funciona, né, de nós servidores federais. Então, o que nós fizemos? Deixamos o atinente a plano de saúde e o resto do fundo, pela lei, designei para a enfermagem. E assim vai, de todas as áreas. É superávit, é lucro, não vai tirar dinheiro de ninguém. Então, não tem por que ninguém sentar sobre o piso da enfermagem. Sim. É justo, é necessário, a enfermagem tem pressa. Aí é isso, o PLN é um projeto de lei, né, com urgência constitucional, e a medida provisória é uma medida unilateral por parte do Executivo, que tem força de lei imediata, mesmo sem ser votada. Por isso que a gente prefere MP. Perfeito, foco na MP. Foco na MP. O problema... E foco no Poder Executivo, viu, gente? Vocês que estão nos ouvindo. Eu posso estar aqui, um gato, meus gatos. Aí embaixo vem o piso. Se fosse ali, se fosse pagar o piso, já estava pago. Aí eu digo, já fiz a nossa parte. Agora precisamos buscar o Poder Executivo, né? E nós temos um Poder Executivo que dialogam. Hoje nós estamos com uma outra realidade, né? Mas ninguém vai deixar de lutar por isso, né? É unidade e luta. É isso aí, você está vendo, rapaz? Teve o dinheiro esquecido do Banco Central, eu não tinha nada. Tem fundo esquecido, recurso esquecido, eu continuo. Todo lugar tem dinheiro esquecido, menos eu, velho. Eu também não tive, não. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, Carol, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você é uma mulher extremamente inteligente.
já passou em diversos concursos públicos, tem diversas especializações. E eu quero falar aqui para o pessoal que existe uma autorização de concurso público para a Prefeitura de Salvador, que foi publicada em setembro de 2022. Essa primeira publicação, essa autorização, ela contempla 226 vagas. E aí a gente tem vaga para enfermeiro, técnico, dentista, médico, auxiliar de saúde bucal, são diversas, principalmente da saúde. Conversando com a atual secretária de saúde, ela me confirmou que vai ampliar esse número de vagas. Então, como professora que sei que você é, universitária, deixe aí para a galera um incentivo. Como passar num concurso, como estudar, o que é importante nesse momento, para que a pessoa ela consiga ter, né, uma expectativa de ser aprovado. Fale um pouquinho para a gente sobre como você estudou e conseguiu ser aprovado em tantos concursos públicos. Deixa essa dica para o pessoal. Bom, Lília, só dando um parênteses, a gente está vivendo vários desmontes, né? Então, assim, isso foi falta de diálogo. Realmente o que a gente viveu. Porque se isso tivesse ocorrido, né, o escutar, nada disso teria acontecido. Desse parênteses que a gente estava conversando. É uma categoria inteira dizendo que não ia dar certo e uma pessoa única dizendo que vai dar e vai ser assim. Nós vivemos isso. E agora a gente está aqui tentando correr a deputada com esse trabalho para poder reverter mais um desmonte na saúde, né? Nos hospitais universitários. Gente, eu tinha esquecido até, né? Dei aula a vida inteira. É porque a gente faz tanta coisa, 1001, né? Utilidade, e é verdade. Bom, eu sempre oriento os meus alunos o seguinte: não deixa para a última hora, não dá tempo. Então, quando um concurso sai, ele não te dá um prazo para que você estude o que você teria que ter estudado os seus 4 anos. Então, eu falo para eles focarem no SUS, que é a nossa base de tudo. Sim. Tá? O SUS, ele precisa ser entendido, precisa ser estudado, até para que não aconteça o que aconteceu várias vezes com a gente. E deixar para o último mês apenas o que não nos é dado numa universidade. Raciocínio lógico, português, que a gente às vezes faz ali o informática, né, tempos atrás, mas o estudo ele é diário, né, principalmente para nós, profissionais de saúde. 22 anos de formada, eu nunca parei de estudar. Todos os dias é uma mudança, a gente precisa estar ali. Nós estamos cuidando, né? E o cuidar, ele requer evolução. Sim. Então, não é um estudo de ensino fundamental, ensino médio, que eu vou ali, faço uma prova e acabou. Não, ele é diário. Então, assim, o concurso está aí, fico feliz, né? Que parece que é o primeiro semestre, será que sai? Com esse aumento de vagas pode acontecer um atrasozinho, mas está confirmado que vai sair. Então, assim, gente, é estudar, é tentar rever o que dá tempo e aprofundar no que a gente não viu durante a universidade. Eu tive todos os tipos de alunos e, assim, vi muita gente estar ali também por estar, né? E isso me preocupava muito, porque a ponta final somos nós que vamos adoecer, né? Sim, vamos estar ali no pronto atendimento com eles. E quem tem um pouquinho de conhecimento ainda tem como questionar, e quem não tem, né? Muitas das vezes que eu levava minha filha no hospital, na emergência, que a criança tem isso, né? Passou, graças a Deus, na adolescência. Mas eu ficava muitas vezes em cima, as pessoas se incomodavam, mas eu me preocupava, principalmente por estar à frente da educação. Então, as pessoas precisam entender que essa responsabilidade do estudo é muito grande, principalmente na área de saúde. Sim. Tá vendo? Você que se incomodava com a professora Carol durante o atendimento, você não sabe a oportunidade que você perdeu, viu? A gente já está recebendo um corte ali, ó. Acabar nosso programa. É o momento dele. Olha, ele chega, vibra. Quando ele fala que tá perto de terminar, rapaz, meu Deus do céu. E aí, eu já queria, lógico, da mesma forma que começou, as mulheres vão mandar também no fechamento desse programa, dessa edição, que fechamento desse programa, bora, porque esse negócio de segunda-feira ele tá apertando o meu juízo, viu, rapaz? Né? Mas tudo bem, você que manda. Agradecer as presenças aqui da minha querida amiga, deputada Alice Portugal, da minha nova amiga, agora eu vou chamar ela de Carol. Né? Isso aí.
da minha querida amiga diretora Lília Cordeiro, que tem sido aí uma grande batalhadora, uma jovem revelação do sindicalismo nacional, que ela agora, rapaz, já viu, rapaz? Tava lá em Brasília, em cima do trio. Foi, rapaz. Você precisa ver, rapaz, que negócio sério. E, claro, cada uma das três ao seu estilo. Vento seco, hein, cara? Aquele vento seco, aquela umidade condenada, mas cada uma das três aqui ao seu estilo. São mulheres, essas sim, mulheres notáveis, não desmerecendo um prêmio que até amigas minhas receberam, mas esse negócio de fazer prêmio para poder marcar sua agenda, enfim, né? Morreu? Foi? Cada uma ao seu modo. São mulheres literalmente vencedoras, que esse negócio que a gente fala aqui sempre, né? Mulher guerreira, porque eu trabalho, que eu subo, que eu faço 10 mil. Não. Ninguém quer. Se a gente tivesse um emprego digno em um lugar só, que pudesse ter tranquilidade, conforto, ninguém queria ter 2, 3, 4, 5 jornadas, né? Mas eu nem tentando não consigo. Malmente uma daqui, terminando aqui, eu já tô pensando em dormir, porque ontem o negócio foi sério. Aí eu vou perguntar. Pergunto. Você falou no começo aqui, quem é que tá triste hoje? Você é cruzeirense, mas se não virar Bahia, já sabe, né? Não tô triste, não tá triste. Não. Minha querida Carol, a pergunta que não quer calar, você é Bahia ou Vitória Afro? Olha, vou ser sincera. Pode eu ser. Não assisto muito futebol, não. Essa aí da. Mas eu tenho uma dentro de casa fanática, Bahia. Aê! Pronto. E aí eu tenho que segui-la. Pronto. E agora, né? Deputada Alice Portugal. É muito feliz. É isso mesmo, boa parte, talvez a maior parte da Bahia e pelo Brasil, aí espalhado pelo mundo também, 50 títulos baianos, somente, né? Quem tem pegada é que tem para contar a história. Lília, por favor, agora você com as minhas queridas amigas aqui, para finalizar mais uma edição do Pode Sim, agradecendo aí a Léo Lordelo, agradecendo também ao assistente que hoje está tranquilinho ali, sentado na cadeira era da vovó, né? Cadeira da vovó. Então, gente, a gente chegou ao fim do nosso Pode Sim de hoje. Vamos aí, temos uns minutinhos, né, Léo, para fazer os agradecimentos. Eu gostaria que vocês fizessem os agradecimentos de vocês, falassem, né, o roteirinho final. Fiquem à vontade, viu? Para mim é um prazer enorme, Lilian. Você tem sido essa luz, né? Essa descoberta em um momento tão difícil, né? As lideranças brotam e acho que o Sindiceps tem dado uma contribuição gigante a esse movimento, pelo piso da enfermagem, além pelos direitos dos servidores municipais. Abraçar todos vocês, né? Jeremias, abraçar Lordelo, o assistente. Um prazer conhecer a doutora Carol e dizer que eu sou servidora do Hospital Universitário e é para lá que eu volto se minha utilidade pública acabar. Não estou aposentada. E, sem dúvida alguma, nós temos esse compromisso com a saúde, com a educação, né? Com os direitos dos trabalhadores. Eu exerço esse meu 6º mandato como se fosse o primeiro, né? A nossa expectativa é que, de fato, saiamos desse processo do governo Lula com direitos reconquistados e com outros novos direitos. O Brasil clama por isso, precisa disso, né? E são momentos como esse de debate, de análise da realidade, que nos leva a perceber que é possível construir. Então, eu quero aqui abraçar a todos os servidores municipais que estão nos ouvindo, né? Mas, ao mesmo tempo, e devendo, né? E, ao mesmo tempo, dizer que é necessário que, neste momento, a gente foque nesse piso da enfermagem. Porque, se este piso sair como queremos, como a lei manda, será o portal das possibilidades de todas as outras categorias ressignificarem os seus salários e nós termos, quem sabe, a tabela SUS, nós temos a perspectiva da inclusão de categorias que não estão na equipe, né, da estratégia da saúde da família, no fortalecimento dessa mesma estratégia, dentre outros direitos sociais que estão na ordem do dia, que eu espero que sejam resgatados ou
implementados nesse novo momento que o Brasil vive, né? Então, sem olhar para trás, sem falar do inominável, como diz, não é, Jeremias, vamos para frente, vamos dessa construção com coragem, unidade e luta. Aê. Um beijo no coração. Carol. Eu quero agradecer, Lília. Eu estou satisfeita, feliz e vendo o seu progresso. Né? A gente se conheceu muitos anos atrás e te ver da forma que você está é muito satisfatório. Obrigada. Muita satisfação. Dá Dá muita satisfação. minha. Que dá mesmo. Porque assim, seu crescimento é notável. Né? Eu te acompanho, vi agora esse final de semana você lá, né, em cima do caminhão, e a luta que você está fazendo. Acho que parabéns. Obrigada. Agradecer ter a oportunidade de estar ao seu lado, né? Grande mulher, você já tinha me dito isso. Obrigada. Então, é um prazer enorme. A casa é nossa, volte para o UPS. Quando precisar, puder, me chame que eu estou lá. Tá bom. Né? As Vou portas estão chamar, hein? abertas, pode chamar. Eu acho que a gente tem um foco comum, né? É a melhoria ali de todos. Então, seja bem-vinda sempre. E agradecer a vocês, foi um prazer, né, conhecê-los. Conte comigo no que precisar, o que precisar ali do hospital. Eu estarei ali para estar apoiando vocês. A luta é essa mesmo. Eu acho que continuar nessa luta, agradecer ter estado à frente a enfermagem, acho que ela precisava disso, essa visão. Eu acho que agora sai. Perfeito, Tudo perfeito. que longe. Está mais perto assim. Tá? Muito obrigada, gente. A gente que agradece a presença de vocês, duas mulheres gigantes, né? Que fazem atividades diferentes, mas que são notáveis no que fazem. E, Carol, quando a gente terminar aqui o programa, eu vou lhe apresentar uma funcionária nossa, que o irmão dela tinha um problema no esôfago e não conseguia se alimentar. Até me emociono de falar isso. E foi através da sua ajuda que o irmão dela conseguiu fazer a cirurgia. Eu cheguei a lhe pedir esse apoio porque ele estava há mais de 2 anos aguardando essa cirurgia sair. Foi você que ajudou. Ela vai ficar muito feliz em saber que é você a pessoa que ajudou o irmão dela, que já está se alimentando, conseguindo engolir. Ele não conseguia, só se alimentava por sonda. Então a gente vê o quanto a gente faz diferença na vida das pessoas muitas vezes que a gente não conhece, que a gente não sabe, né? E às vezes depende apenas de um empenho. Não é simplesmente uma prioridade, é fazer essa fila andar mesmo, é correr para que tudo dê certo. E obrigada a vocês duas por aceitarem o nosso convite, o nosso simples convite, singelo, mas de coração, de trazer essa informação potente para a comunidade, para a população. Dizer que a gente está muito feliz por vocês terem aceitado. E a caneta tá ali, ó, dizendo: encerra, Léo, obrigada, Jeremias. Então vamos encerrar. E aí a frase do dia continua a mesma e ela está aqui na parede. Se você esperar as condições perfeitas, você nunca vai fazer nada. A mensagem para o servidor municipal: então as condições não estão perfeitas, pelo amor de Deus. Vamos à Assembleia no próximo dia 5, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, ali na Praça Municipal, embaixo da prefeitura, ali naquela muretinha da Cubana. Você sai depois, toma um sorvete, porque não vai chover quarta-feira, né? Essas são as condições perfeitas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bora Bahia e até a próxima sexta-feira. Tchau, gente. Tchau.